Hoje nós recebemos uma visita ilustre, na verdade um casal ilustre, Ronaldo Jacaré e a esposa Larissa Santos, não é isso? Estão conosco aqui para falar do lançamento de um livro muito especial que conta um pouco da história do Ronaldo Jacaré, um livro adulto, uma autobiografia, e a Larissa está com um livro infantil que também conta um pouco da história do Jacaré, mas voltado para TDAH, voltado para algumas necessidades especiais que algumas crianças acabam tendo e os pais não identificam muito cedo. Muito bom dia para vocês, obrigado pela visita, Jacaré, Larissa, tudo bem? Bom dia, bom dia. Como é que foi a viagem? Como é que está sendo um pouco dessas férias aqui em Manaus também, né? Vocês que estão morando hoje lá em Orlando, não é isso? A gente está curtindo bastante, né? Tivemos a oportunidade de ir para um hotel de serva, as crianças estão gostando bastante de estar aqui em Manaus. O meu filho do maior está curtindo muito, o meu filho do meio quer treinar jiu-jitsu e o meu filho maior comanda, o meu filho menorzinho comanda tudo, né? Larissa, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher conduzindo ali, é isso mesmo? Vale para vocês também? Eu acho que vale. A minha vida inteira, assim, com o Jacaré, desde a época que ele lutava, eu tô sempre ao lado dele, tentando auxiliar, tentando ser aquela mulher que auxilia, que ajuda com as crianças, com as coisas dele, é muita demanda, então acredito nisso. Como é que surgiu a história desse livro? Primeiramente a gente começa falando do seu livro, Larissa, que fala um pouco da história do Jacaré, né, como é que ele conseguiu atingir os objetivos dele no MMA, no jiu-jitsu, ser um campeão mundial, mas desde a infância, e você conseguiu levar para um lado que algumas mães também se preocupam, que é TDAH, né, são outras necessidades importantes que você conseguiu identificar. Sim, então, a história do livro, o livro infantil, ela veio justamente por conta dos meus filhos, porque eu descobri o diagnóstico deles nos Estados Unidos, de TDAH, dislexia, dispraxia, disgrafia, e com o diagnóstico vieram muitas incertezas, medo, eu fiquei praticamente desesperada, né, o que vai acontecer com os meus filhos, e aí eu comecei a buscar o que está acontecendo e descobrimos que o Jacaré também tinha TDAH, dislexia. E aí eu fiquei, assim, uma noite eu estava dormindo, acordei e falei, eu já sei, eu vou fazer um livro sobre a sua história, porque nessa minha angústia, nesses meus medos, eu vi no Jacaré a minha esperança. Porque o Jacaré é um excelente pai, é um excelente marido, é uma pessoa extraordinária, um atleta fenomenal. E foi por conta disso, eu falei, eu preciso mostrar para as pessoas que há esperança. E aí eu comecei a pesquisar e descobri que vários atletas internacionais de alto rendimento também têm TDAH, dislexia. Eu falei, não, eu preciso colocar isso e para mostrar para os pais que há uma esperança. E ajudar outras mães, outras famílias, né? Exatamente. Jacaré, essa questão da TDAH, dislexia, não te interrompeu, de repente não trouxe nenhum prejuízo para você quanto esportista, quanto atleta, né? Você conseguiu superar. Na verdade, na época que você era mais jovem, não tinha como detectar isso. Não conseguiu detectar isso? Não, nós não conseguimos detectar, né? Eu sempre tive dificuldade de leitura. As letras parece que se moviam, era bem complicado para mim, para eu conseguir ter atenção, né? Mas eu tive um hiperfoco na luta, né? E quando eu conheci o jiu-jitsu, eu falei, cara, vou ser isso. Eu amei fazer jiu-jitsu e eu comecei jiu-jitsu muito tarde, né? Eu tinha 17 anos, né? E eu fui o atleta número 1 do mundo de jiu-jitsu, muito por causa do meu TDAH e do meu hiperfoco. Entendi. E aí, hoje, com esse livro, na verdade, está falando aqui de 2 livros, né? Um da autobiografia, Jacaré, junto com a editora, e um que é um livro também que fala um pouco da história do Jacaré, mais voltado para o público infantil e para a família, né? Essa união aí que acabou dando certo desses 2 livros, não é isso, Larissa? Exatamente. E o mais engraçado é porque eu fiz esse livro aqui, né? Eu escrevi, eu fazia entrevista com ele porque eu queria buscar a fundo o que ele passava na infância. Então eu fazia entrevista com ele, só que ele não acompanhou. Quando estava pronto, eu mostrei para ele. E quando ele abriu, eu vi, ele começou a chorar, porque parece que ele estava vendo, porque tá muito legal. E eu tentei buscar
características, sinais dele na infância, por exemplo, o que ele passou na escola, eu coloquei dentro do livro, ele chorando, as frustrações, os medos, e aí eu colocava ali que ele não sabia, mas aquilo era um sinal de TDAH, e tá bem legal. E aí, Larissa, vai ter o lançamento desses livros aqui em Manaus. Vai ser no sábado, é isso? Isso, vai ser sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Teatro da Universidade La Salle. Que legal. E vocês vão estar presentes, logicamente. Com certeza. Estaremos lá. Conto com a presença de todos. Vai ser aberto ao público, né? Vai ser o lançamento da minha autobiografia. Eu falo muito, tipo assim, eu tenho um amor muito grande por Manaus. Foi aqui que eu aprendi a viver, foi aqui que eu aprendi a lutar, foi aqui que eu me tornei um campeão. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer o lançamento da minha autobiografia aqui. Que legal. Eu falo muito de Manaus. Inclusive no livro, né? Nos dois tem falando sobre Manaus, não é isso? Com certeza, não poderia faltar. Como é que é, assim, não dando spoiler, né, Larissa, mas como é que tá mais ou menos a parte aqui sobre Manaus? Então, na autobiografia tem praticamente toda a parte do jiu-jitsu, ele fala da cidade de Manaus, do treinamento, tudo. E no meu livro eu fiz questão de colocar Manaus, porque isso eu sei que está no coração dele. Ele nasceu no Espírito Santo, mas eu sei que o coração dele tá aqui, e eu fiz uma imagem linda, que é ele entrando no avião, com 15 anos, vindo para Manaus, aí tá ele vindo para Manaus, e aí tá lá toda a cidade de Manaus, o desenho tá lindo, eu falei, capricha no desenho, falei pro ilustrador, capricha no desenho de Manaus, e tá aqui o presente. Tudo registrado aí direitinho. Tá registrado. Que bacana, que bacana. Jacaré, continua com a academia nos Estados Unidos, lá em Orlando. Tem algum projeto agora próximo? Ou você está quietinho, está na sua? Como é que está aí a sua vida? Eu estou trabalhando bastante, né? A gente tem muitas famílias na minha escola de jiu-jitsu. Eu abri a academia há 2 anos, então o que mais temos na academia é famílias, é o que a gente gosta, né? E graças a Deus a gente tem a oportunidade de trabalhar com crianças e muitas famílias. Eu vi vocês, os 3 filhos de vocês estão aí, estão aqui em Manaus, estavam inclusive no fim de semana aí em um local, curtindo ali um rio, curtindo peixe, é isso? Como é que está sendo esses dias aqui em Manaus? Olha, maravilhoso. Ontem eu estava conversando com eles e falei, e aí, o que vocês acharam de Manaus? Faz tempo que eles não vêm ao Brasil. E todos eles, foi unânime, amaram tudo, comida, a paisagem, as pessoas, o calor, porque é diferente, o calor humano é diferente. Então, todos aprovados. Que bacana. Então faz o convite para a gente, Jacaré, Larissa, para agora, sábado, as famílias poderem conhecer um pouco mais do Jacaré, da Larissa, conhecer um pouco dessa história vitoriosa, né? E também aprender um pouco mais sobre TDAH, dislexia. Faz o convite aí, Jacaré. Convido a todos, né, às 8 horas da manhã no sábado, agora, no próximo sábado, no Teatro da Faculdade La Salle, lançamento da minha autobiografia. Larissa. Gente, eu espero todos vocês lá para estar conhecendo o projeto do meu marido, o nosso projeto, falar um pouquinho, se você tem um filho com TDAH, com dislexia, autista, lá para estar conhecendo o projeto do meu marido, o nosso projeto, falar um pouquinho, se você tem um filho com TDAH, com dislexia, autista, vem, eu tenho certeza que a gente tem bastante para compartilhar, vai ser um sucesso. Está no seu vídeo aí, primeiramente o livro do Ronaldo Jacaré, que fala sobre a questão da história dele, tem inclusive aquela luta com o braço quebrado, né, Jacaré? Tem essa história lá? Tem, essa é uma história que não poderia faltar, né? Foi todo um trabalho que nós fizemos e eu estava programado para vencer, eu não tinha a possibilidade de voltar com o segundo lugar, então eu tinha treinado, eu acordava todos os dias 4 da manhã, eu estava com um hiperfoco na vitória e infelizmente aconteceu essa fatalidade, mas foi o que me levou para a história. Tá certo, então todo mundo convidado para acompanhar essa história aí, desse fenômeno do MMA, do jiu-jitsu. Você pode, inclusive lá no sábado, ter acesso a esse livro, pegar autógrafo, conversar um pouco com ele, tanto com ele quanto com a Larissa, que está com esse livro também, que você vai ver na tela aí a capa dele, falando um pouco sobre TDAH, dislexia, que é algo que ela trabalhou muito para ter essas informações e passar essa ajuda para as famílias que precisam. A vocês dois, muito obrigado pela sensibilidade e também pela preocupação de conversar conosco aqui, os jornalistas aqui de Manaus, sobre esse lançamento. A gente se sente privilegiado. Obrigado, bom dia para vocês. Obrigada. Por nada.